Veja o que Spencer diz no prefácio à 4ª edição da sua obra Primeiros Princípios. Estou consciente de que, uma vez que se tornam comuns, apropriações indevidas desse tipo persistem longamente, e todas as provas em contrário são em vão. Eu deverei continuar a permitir esta convicção equivocada agora estabelecida, e eu não tenho expectativas de que ela cesse. Portanto, Spencer vê a sua teoria sendo, digamos, propagada, ou o nome da sua teoria sendo propagada através da figura de Darwin. De fato, essa profecia, digamos assim, que Spencer menciona, é confirmada. Quando perguntamos hoje em dia quem é o autor da teoria da evolução, normalmente o que todos vão responder é o Darwin, no máximo talvez o Lamarck. Mas então, existe uma atribuição indevida. É a Spencer que se deve então a chamada teoria da evolução. Ele então deveria reclamá-la justamente. Diz Spencer novamente: os entusiastas comparam o princípio da seleção natural com o princípio da gravitação. A teoria darwiniana da seleção natural e a teoria da evolução orgânica, que era a teoria da evolução geral de Spencer, são consideradas sem hesitação pela maioria das pessoas como sendo uma única e mesma coisa. No entanto, se a teoria da seleção natural for desaprovada, a teoria da evolução orgânica se manterá. Portanto, Spencer, o que ele propõe é uma coisa muito mais profunda, muito mais ampla, é de fato uma filosofia. E essa ideia vai ser propagada através do darwinismo, sendo o darwinismo aquele que preenche o modelo do novo paradigma de explicação da verdade mecanicista. Então, o evolucionismo darwiniano, agora chamaremos assim, dogma da mentalidade moderna, como nós já dissemos, vai dar provas dessa vitalidade marcante, dessa sua propagação tão ampla, justamente devido a essa natureza híbrida que ele possui na sua origem. Ele tem, então, uma mistura de lei científica com um impacto de doutrina filosófica. Possui a generalidade de uma e a pretensa certeza demonstrativa da outra. Gilson vai chamar, então, o Darwin do Newton do século XIX. E prossegue Gilson dizendo: o darwinismo da evolução não pertence à história factual, mas à história mitológica. É o fruto de uma representação coletiva a partir de então incorporada na imprensa, nos círculos políticos e vivificado de todos os tipos de interesse. Portanto, nós não podemos dizer que o evolucionismo não tem um impacto filosófico, não tem um impacto doutrinário, apesar da maioria dos evolucionistas, biólogos, não admitirem. A ideia de evolução está associada à ideia de mudança progressiva, por mais que os evolucionistas biólogos neguem isso. Como dizia o professor Lando Fedeli, o evolucionismo biológico serve apenas de biombo táctico para um sistema mais do que metafísico, para um sistema religioso. É deste questionamento religioso profundo, escondido no bojo das teorias evolucionistas, que provém o fervor de adesão às teses evolucionistas e, por vezes, a fúria de que são tomados os evolucionistas. É uma adesão incondicional a um dogma indemonstrado. Então, Marina, depois de explicado bem claramente o que seja a teoria do Darwin, o sistema que o Darwin montou, que na verdade é um transformismo e não propriamente um evolucionismo, ou seja, desenvolvimento de potencialidades que são inerentes ao próprio ser, sem que haja uma mudança desse ser, creio que seja um momento para começar a refutar essa teoria, apresentar os problemas
que ela incorre e a falsidade desse sistema de pensamento, dessa teoria, começando por aspectos mais gerais de ordem filosófica. Isso, Guilherme. Então, a teoria da evolução, ela comete uma série de erros filosóficos. O primeiro deles está relacionado com as perguntas que a própria teoria propõe e não responde. Então, a obra principal do darwinismo intitula-se A Origem das Espécies. E nessa obra não se trata nem da origem, nem do que são as espécies. Veja que Darwin não explica de onde surgiram as espécies. Ele trata, sim, da sua modificação dada a sua existência já definida. Portanto, ele não explica como elas surgiram. Se ele fosse atribuir a origem das espécies a, digamos, a variabilidade natural das espécies, já estaria errado. Mas, digamos, o que deveria se fazer? Deveria se explicar o mecanismo que gera a variabilidade, coisa com a qual ele nem se preocupa e que só depois, com a descoberta das leis de Mendel, é que vai se estudar, que vai se de fato entender. Portanto, Darwin não fala da origem. E das espécies? Será que Darwin fala das espécies? Bem, resta saber o que Darwin chama de espécie. Obviamente que ninguém hesita em distinguir certos indivíduos pertencentes à espécie, digamos, de rinoceronte e certos indivíduos pertencentes à espécie de pulga. Tá? É muito claro a distinção de espécies. Porque o que identificamos como espécie é um certo grupo de indivíduos que compartilha certas características em comum. As dificuldades na definição da espécie começam justamente quando o quê? Tenta-se determinar quais são as características que a definem. E quando a gente começa a avaliar indivíduo por indivíduo. Porque nunca numa população de certa espécie, um indivíduo é totalmente idêntico ao outro. E quanto mais a gente vai para o particular, menos a gente vê o geral, que é a espécie. Mas, é claro, está certo que existem as espécies. Veja o que diz Dobzhansky, um famoso e importante geneticista. A única coisa certa é que existem as espécies, e que estas são aquelas que o senso comum sempre identificou como tais. O Dobzhansky admite, inclusive, que as espécies estão separadas por si por hiatos intransponíveis, ao ponto de não existirem seres intermediários entre elas. Se houvesse seres intermediários entre espécies, elas não teriam possibilidade de viver. De fato, o próprio Dobzhansky se propõe um problema grave para a teoria da evolução. Como um processo contínuo, que é a evolução, gera produtos descontínuos, que são as espécies. Novamente, é claro que existem as espécies, é certo que existem as espécies. É exatamente o que afirma Elliot Sober, importante filósofo da biologia. Espécies são entidades reais na natureza. Mas era assim que Darwin pensava? É curioso pensar por que ele escreve A Origem das Espécies e vem a afirmar: eu vejo a palavra espécie como um termo dado arbitrariamente, por questões de conveniência, a um grupo de indivíduos que se assemelha e que não difere essencialmente do termo variedade, que é dado às formas menos distintas e mais flutuantes. O termo variedade, por sua vez, também é aplicado arbitrariamente. Portanto, Darwin procurava explicar a origem daquilo que nem ele sabia definir o que era
E pior do que isso, que nem ele acreditava que existia. Ele meio que fazia uma ciência sem objeto. Exatamente, uma ciência sem objeto. Inclusive, o que acontece é que hoje se constata na biologia uma grande confusão em relação ao conceito de espécie. Existem mais de 26 conceitos de espécie, porque justamente cada um tenta definir uma espécie sob um aspecto evolutivo. Dizia Dobzhansky também, nada pode ser compreendido na biologia a não ser sob a luz da evolução. Eu diria o contrário. Sob a luz da evolução é muito difícil entender qualquer coisa na biologia, haja vista a quantidade de conceitos de espécies que existem, cada um com um nome diferente, cada um levando um autor diferente. E veja exatamente, Guilherme, o que você fala, que contradição. A unidade, justamente elemento que satisfazia o mecanicismo, né, a partícula, digamos assim, o corpúsculo que atendia, satisfazia o mecanicismo, era a espécie. A espécie é a unidade de modificação. A unidade da evolução é a espécie, mas a unidade de modificação é o indivíduo. No entanto, o que são as espécies? Ninguém sabe definir. Se a teoria fosse coerente, de fato ela não deveria admitir a existência da espécie, porque o que há é o quê? Um contínuo fluxo, uma contínua modificação daquele conjunto de indivíduos. Então, o que veríamos seria um certo estágio. Então, a espécie seria simplesmente um conceito temporal, um estágio da população. Não haveria definições, né? A criação, o conjunto da criação é como se fosse um grande borrão. Né? Isso, exatamente. Um grande borrão. Exatamente. E é porque o próprio conceito de espécies impõe limites e um pouco que cria uma escada, vamos dizer assim, de gradação e de aperfeiçoamento dos seres, vamos dizer. Exatamente. Dos menos complexos aos mais complexos. Isso. De fato, Guilherme, esse tipo de problema que a biologia atual enfrenta decorre justamente dos erros filosóficos diante da compreensão do que é o ser, ou melhor, da negação dos princípios do ser. E é justamente nesse ponto que a gente vai trabalhar agora. O evolucionismo vai negar o princípio de identidade e o princípio de não contradição, que são princípios não arbitrários, mas princípios inerentes a todos os seres existentes. E é justamente o fato de haver esses princípios que tornam os seres inteligíveis. O princípio de identidade afirma então que o ser é idêntico a si mesmo. Cachorro é cachorro, gato é gato, periquito é periquito. O ornitorrinco é ornitorrinco, por mais esquisito que ele possa ser. A teoria da evolução vai justamente negar esse princípio, porque vai dizer que o ser não é nem o que era antes e está sendo o que vai ser depois. Não podemos justamente, através da negação desse princípio, definir o que é uma espécie. Quando observamos um ser e não sabemos atribuir, por causa do desconhecimento, a identidade taxonômica daquele ser, se cria um problema. Então, os taxonomistas começam a brigar, discutir se pertence àquela espécie, se pertence a outra. A solução do problema ou se encaixa numa espécie, ou se encaixa em outra, ou se cria uma nova entidade taxonômica. O fato é que, independente da categoria taxonômica que se atribua, aquele ser é alguma coisa e ele é definitivamente aquela coisa, porque ele é idêntico a si mesmo. O evolucionismo vai justamente negar isso daí. E daí decorre a negação do segundo princípio, que é o princípio de não contradição.